meus irmãos. Sejam todos bem-vindos ao Centro Espírita João Ernesto. Que Jesus possa nos inspirar para falar do seu Evangelho sobre a luz da doutrina espírita e que possa iluminar a cada um de nós aqui presente. O tema escolhido para hoje é a caridade em família. Todos nós que estamos em busca da felicidade, a ausência de sofrimento, a nossa tão sonhada salvação, mas que para isso nós vamos precisar observar as leis de Deus, que na sua prática reside a caridade. Kardec trabalhou muito bem esse tema lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, fora da caridade não há salvação. Mas nós, quando estamos refletindo, buscando a nossa evolução, nós temos uma tendência a olhar para fora, para o exterior, para a sociedade, para o mundo, numa tentativa genuína de sermos caridosos. Entretanto, ao olharmos a primeira carta de Paulo a Timóteo, quando o apóstolo estava ensinando aquele jovem aprendiz de como lidar com o público que buscava o Evangelho do nosso Senhor, lá no capítulo 5, versículo 4, ele esclarece: aprenda primeiro a ter piedade para com a sua família, recompensando os seus pais, porque isso é bom e agradável diante de Deus. Com isto posto, vamos fazer uma reflexão. Será que nós seremos salvos ao alimentar 1000 necessitados e esquecer de apenas um que se encontra no meu lar, que é meu filho, e está carente, se refugiando nas telas? Será que eu serei salvo ao consolar 1000 viúvas e esquecer apenas de uma, a minha esposa, que às vezes chora pelos cantos e deixando que eu faça caridade no mundo? Muitas das vezes nós estamos indo para o mundo exercitar a caridade e estamos esquecendo de sermos caridosos no nosso próprio lar. E pode ser que no lar seja das caridades mais difíceis de se fazer, porque lá nós somos o que somos. Lá, no ambiente doméstico, não tem como revestir a máscara do bom profissional. No lar, não tem como revestir a máscara do amigo prestativo. No ambiente doméstico, não tem como revestir a máscara do bom espírita. No lar, nós somos o que somos e também vamos conviver com aquelas pessoas que também não vão possuir as máscaras. Mas é no lar que nós deveremos praticar a caridade primeira. Então, meus irmãos, eu quero convidar a todos nós que juntos façamos essa reflexão sobre a importância da caridade no lar. Mas aqui eu não quero descartar a caridade no mundo, mas ressaltar a importância da caridade em família. Então, nós vamos perceber que a base da redenção nossa está dentro do nosso lar. Porque toda bondade que eu manifestar, ela deverá ser natural, espontânea, e não algo programado, direcionado para tal, com pensamento oculto, algo interesseiro, como se fosse uma estratégia a ser conquistada. Mas não, tem que ser algo espontâneo. No início, é claro que nós temos que exercitar, dar trabalho, porque nós temos que forçar a nossa natureza inferior, mas nada de interesseiro. E nós que estamos buscando essa felicidade, esse amor genuíno para o próximo, tem que irradiar da nossa alma essa caridade espontânea. Porque muitos acham que a felicidade é um local onde eu chegando lá, conquistando aquele ambiente, eu vou ser simplesmente feliz. Como se fosse um troféu a ser conquistado. Venci a guerra, agora eu quero o meu prêmio, a minha felicidade. Como se fosse um jogo de conquista,
onde os adversários são aquelas pessoas que estão ao meu lado. E não é isso. A felicidade é um processo, e todos que estão ao meu lado não são meus inimigos, mas são grandes oportunidades de eu colocar a caridade em prática, colocar as leis de Deus a serviço do próximo, e aí sim conquistar essa minha felicidade. E nós vamos encontrar na nossa família essa base de redenção. Esse primeiro passo é a primeira caridade. E Emmanuel, lá no livro Pão Nosso, na mensagem 117, em família, ele vai fazer essa reflexão. Este livro que foi psicografado pelo apóstolo da mediunidade, que é Francisco Cândido Xavier, Emmanuel vai fazer essa reflexão, que muitos de nós estamos indo ao mundo e esquecendo de fazer a caridade dentro de nossa própria casa. E no primeiro parágrafo, Emmanuel vai dizer que a luta em família é problema fundamental de redenção do homem na Terra. Como ser benfeitor de 100 ou 1000 pessoas se eu não consigo servir a 5 ou 10 criaturas? Essa indagação muito lógica deveria ser refletido por todos nós que estamos buscando o cristianismo. Então, Emmanuel vai no centro da questão, questionando, fazendo todos nós que estamos buscando a religião, obrigando a gente a refletir. Como que eu vou ser benfeitor de uma cidade, de um país, de um planeta, se eu não estou tendo a competência de servir a 5 ou 10 criaturas que estão ao meu redor? Então, isso Emmanuel vem para nos chamar a atenção, para entender a importância dessa caridade. E aí nós vamos ter uma visão diferente da nossa família, e não aquela visão mais atormentada que a nossa família é a causadora de todos os meus conflitos íntimos, e muito menos uma visão infantilizada que é um santuário de uma perfeição ilusória. Mas nós vamos enxergar ela como ela realmente é. Segundo Emmanuel, problema fundamental da nossa redenção aqui na Terra. E aqui problema não pelo lado pejorativo, mas como uma grande oportunidade de nós buscarmos a nossa redenção. O ponto de partido é senão no nosso lar. E aí, para me fazer mais entendido, vamos fazer um exemplo imaginativo, analisar um drama familiar do nosso personagem chamado André. André é um indivíduo que possui conflitos muito grandes com sua mãe, chamado Maria, e também tem um afastamento psicológico do seu pai, chamado João, e que André, um jovem rebelde, não tem uma ligação direta com seus dois irmãos mais velhos, porque os dois também têm um afastamento psicológico deste jovem, no caso chamado André. Então nós vamos perceber que os parentes próximos ele tem conflitos e nos distantes ele não tem tanta convivência. Então nós vamos perceber que essa nossa personagem ele vive um grande drama familiar e inúmeros conflitos íntimos. E aí, para a gente poder adentrar nos mistérios da vida, voltando a 200 anos atrás, vamos observar esses mesmos indivíduos reunidos numa trama anterior. André, como um senhor de idade, era casado com uma linda mulher chamada Maria. É a mesma Maria que nessa atual vida é sua mãe. E que tinha um ajudante, um servo, um cocheiro chamado João. O mesmo João que é seu pai nessa vida. E que possuía 3 filhos, sendo 2 deles seus irmãos nessa atual existência. E, nos dramas da vida, Maria e João se entregam ao crime do adultério, na falência moral, e André, ao descobrir tudo isso, na sua inferioridade, é despertado uma fúria enorme, e ele cai no abismo da
cólera e acaba matando seus filhos e a sua esposa. João, com medo de tudo aquilo, acaba matando André. Então a gente vê um verdadeiro drama, uma verdadeira tragédia. Infelizmente, antigamente, isso era muito comum. Nós tínhamos muitas barbáries, mas também há resquício na nossa atual sociedade. Infelizmente, recentemente, um indivíduo que supostamente teria descoberto algo semelhante de sua esposa, ele acaba matando os dois filhos e se suicidando. Então a gente vê que esse resquício ainda está na nossa sociedade, da gente não conseguir suportar os dramas, os conflitos íntimos. Mas, voltando ao nosso exemplo, nós vamos ver então o porquê que André tem esse afastamento psicológico dos seus pais e por que seus irmãos mais velhos também têm esse mesmo afastamento de André. Então, eles vivem num grande drama familiar. E trazendo esse exemplo para a fala de Emmanuel, nós vamos ver que há 200 anos atrás eles tiveram um problema, mas que nessa atual existência eles estão tendo uma oportunidade de se reconciliar, que vai ser a base de redenção de cada um, mas cada um que se propor a esse esforço. Então, nós vamos observar que se cada um tivesse nascido em outras famílias, pode ser que eles nunca mais se reuniriam, porque a aversão seria grande e seriam inimigos, adversários. Mas Deus, na sua justiça, os colocam todos juntos sob o mesmo teto para forçar a convivência, a luta diária, pois muitas famílias passam pela provação da miséria, da enfermidade, e que, quando a fome visita a todos, eles têm que se unir para poder se alimentar. Ou quando há uma grande enfermidade de um pai, de uma mãe, de um avô, a família se junta para poder sanar aquela enfermidade. Então, essa luta em família que é essa base de nossa redenção, por isso se tornando a primeira caridade. E aí a gente não vai ter mais a família naquela visão atormentada, geradora de todos os meus conflitos íntimos, e muito menos aquela visão infantilizada de uma perfeição ilusória, mas ver a grande oportunidade de nós redimirmos a nossa consciência ainda pesada pelos vícios, pelos crimes que cometemos em séculos anteriores, que hoje nós não lembramos. O véu do esquecimento nos faz ter alguns distanciamentos de alguns parentes próximos e a gente não sabe o porquê, mas está lá na nossa memória escondido. E é nessa atual existência que nós temos que forçar essa convivência para então a gente buscar a nossa felicidade. E onde é que vai ser essa luta? Senão em família. Mas, infelizmente, diante desse problema, desse drama, muitos indivíduos buscam o afastamento, não suportam aqueles indivíduos que lá se encontram, e aí muitos deles vão se refugiar nas religiões para tentar preencher um vazio, para tentar se completar algo que daqueles dramas gerou conflitos tão grandes que, não suportando aquele ambiente, estão se, a gente vê nas casas espíritas. E aí, não compreendendo esses mesmos conflitos e fugindo para outros lugares, vem uma hora tudo à tona, entra em conflitos e acaba se perdendo dentro do movimento ou se afastando. Isso é muito comum. E Emmanuel, prosseguindo no seu texto, ele fala que bom pregador e mau servidor são dois títulos que não se coadunam. Esse bom pregador, esse bom palestrante, esse bom estudioso, esse bom frequentador da casa espírita, muitas das vezes é um mau servidor no lar, é um mau servidor no trânsito, é um mau servidor na sociedade.
E esses dois títulos não coadunam, não são convergentes. Em uma hora, esses dois mundos podem se chocar, gerando conflitos íntimos. E se nós não estamos buscando a nossa verdadeira redenção, uma hora seremos desmascarados ou, de fato, buscaremos a nossa felicidade. Porque como esses dois títulos, esses dois mundos não são convergentes, não há uma unidade, uma hora ele se choca. E aí nós estamos na empreitada espírita, nos grandes trabalhadores, e esse conflito vem à tona. E aí quem não deserda, não sai do trabalho, às vezes gera conflitos íntimos dentro da própria casa espírita, dentro do próprio movimento, porque não entendeu os seus dilemas pessoais e acaba transferindo para as relações. Os problemas de casa com o pai, com a mãe, às vezes são transferidos para o presidente, para o vice-presidente, e gerando grandes tormentos, grandes confusões. É como se nós, voltando ao exemplo inicial, imaginar que André deixou a juventude, agora entrando na fase madura, ele entra para o movimento religioso. E, afastando o seu drama familiar, numa fuga, buscando na religião a solução de todos os seus problemas, e não olhando para dentro de si, descobre que vai ter uma vaga para uma caridade lá na África. Ele arruma as malas e foge para fazer a caridade no mundo. Aqui eu exagerei no exemplo, é para evidenciar essa fuga. A pessoa com conflito dentro de casa foge para um outro continente para poder exercer a caridade, longe de si mesmo, né? Longe dos seus conflitos, né? E muitas das vezes acontece de forma simples. Às vezes, nós, com problemas no lar, conflitos milenares, estamos dentro do movimento religioso, conflitando com as outras pessoas, porque não nos perdoamos ou não perdoamos aquele que nos fizeram mal nesta ou em outras vidas. Então, Ronald, então você está falando então que é melhor então não fazer a caridade no mundo? É melhor então ficar quieto, meditando e descobrindo quem nós somos? Não, claro que não. Porque essa fuga é uma fuga até boa, né? Eu estou fugindo para para ajudar alguém, para ser caridoso com alguém. Isso é vamos dizer assim, uma fuga boa, né? Se pode ter alguma fuga sendo boa, né? Mas tem muitas pessoas que fogem para os vícios do álcool, da droga, da sexolatria, que são muito piores. Liberdade de escolha. Todos nós temos o nosso livre-arbítrio. E como Emmanuel diz no texto, aguardando a decisão divina a seu tempo. Então somos nós que temos que buscar esse esforço para conhecer os problemas vitais, os pontos nevrálgicos que Emmanuel fala, para assim eu começar a trabalhar no problema, no drama familiar, no conflito íntimo que eu carrego. Para me fazer melhor entendido, vamos voltar ao exemplo já citado, onde nós estamos acompanhando esse drama familiar. Vamos imaginar agora que André passou da juventude, chegando na fase adulta, ele vai se casar com uma linda e bela mulher. E aí eles vão ter um filho. Esse filho é o mesmo da vida anterior. Dos 3 que ele teve lá atrás, 2 reencarnaram como irmãos, e este um volta novamente como filho, agora se chamando Daniel. E Daniel tem um certo afastamento psicológico também de André, que é natural, né? Da tragédia que ocorreu. E que Daniel, ao chegar na adolescência e na juventude, devido a esse afastamento psicológico, instala uma carência, e da carência ele foge para o uso do álcool excessivo. No primeiro momento, André acha que aquilo é normal, a juventude, né, a adolescência, que a gente apronta muito, né? Quem nunca foi jovem que aprontou, né? Apronta naquela adolescência, juventude, e acha que lá na frente vai melhorar, mas aí a coisa não melhora, e André percebe que seu filho
não era só fogo, né? Era um vício, um problema patológico. Pronto, se instala um drama familiar na vida de André. E aqui, fazendo uma pausa, eu escolhi o vício do álcool porque fica mais fácil de materializar na história. Porque se nós olharmos os dramas familiares, nós vamos ver vícios piores, mais pesados, como das drogas, que acabam com a família de uma forma trágica, e muitos da ambição, da sexolatria, promiscuidade, da vaidade, enfim. Então nós temos inúmeros vícios, mas eu escolhi o álcool que fica mais suave no nosso estudo. Então, nós vamos ver que André, possuindo esse drama familiar, o que ele faz é que a maioria de nós pais, por vezes, fazemos. Vai ao mundo para eleger culpados. E começa naquela investigação. Tem amigos inferiores que levaram meu filho para a influência negativa do álcool. Tem programas de TV ruins que está influenciando negativamente meu filho. A internet está poluída de exemplos ruins. Na minha cidade tem muitos ambientes infelizes que estão levando o meu filho para o mau caminho. E aí a gente tem uma tendência de buscar culpados e não olhar para dentro de nós e para nosso filho. Mas, fazendo uma reflexão, será que nossos filhos não têm a capacidade de discernir quem é bom e quem é ruim amigo? Ou será que ele escolheu os amigos ruins devido à afinidade, os mesmos gostos? Ou será que meu filho não está sendo influência negativa para o filho das outras pessoas? Será que meu filho não tem o poder do controle remoto de escolher canais melhores para poder assistir uma televisão? Será que ele não tem o poder para escolher em quais sites ele vai poder se divertir nas horas de lazer? Será que todos os ambientes da minha cidade são ambientes ruins que influenciam meu filho negativamente? Será que não há locais interessantes, bacanas que ele possa frequentar para buscar a sua evolução? Será mesmo que o problema está no mundo? E infelizmente a gente tomado dessa energia e vamos para o caminho mais fácil das proibições, no exagero. Esse amigo você não pode, está proibido de ver TV, está proibido da internet, está proibido de sair de casa. Quer fazer a censura e a proibição. E na maioria das vezes não dá certo, a gente sabe disso. E eu sou testemunha viva disso. Minha mãe, Alessandra, me proibiu certa vez de ver Chaves. E aí, ela saía para caminhar 5 horas da tarde, era a hora que passava. Eu ligava a televisão, assistia Chaves, na hora que eu via ela apontando lá de baixo, eu desligava a televisão e ia fazer uma outra atividade. Então a gente percebe que a proibição não resolve. E o que acontece? A rebeldia dos filhos acaba se afundando cada vez mais nos vícios. E aí, a maioria dos pais choram sem coragem ante os enigmas aflitivos da vida. Emmanuel, ao pronunciar essa frase, ele está falando justamente disso. Que muitos de nós estamos passando por dramas familiares e não estamos dispostos a nos entregar e encarar esse problema de frente. O que a gente faz é uma decisão fácil de querer anular o mundo achando que isso vai ter solução. E quando não vem, o que nos resta é chorar sem aquela coragem diante do problema que estamos enfrentando. Ah, Ronald, então quer dizer que eu não tenho que me preocupar com amigos dos meus filhos, com a internet, com a televisão, com os ambientes da minha cidade? Claro que não. Nós temos que preocupar sim. Nós temos que orientar nossos filhos. Aqui o questionamento é a censura, é querer eleger culpado, é querer falar que o mundo é que está errado. Mas, às vezes, somos nós que estamos negativamente influenciando errado. Nosso filho que tem uma herança milenar de si mesmo, que é um espírito inferior e está buscando a inferioridade no mundo. Então, o que fazer é o que Emmanuel fala. É conhecer as zonas neurálgicas da minha família e me esforçar para eliminar o problema. Eu tenho que
fazer um diagnóstico. Eu tenho um problema. O meu filho tem um afastamento psicológico de mim e essa carência o levou para o álcool. E ele também não fez a parte dele e acabou se entregando ao vício do álcool. Mas aí, vamos fazer uma interseção. Eu vou ser agora o advogado do diabo. Vamos analisar o caso pela questão intelectual. André, ele é um trabalhador, ele também faz o uso do álcool. Ele também tem um lazer, e às quartas-feiras e aos finais de semana, ele toma suas doses seguras, não se altera, enfim. E aí a gente questiona, será que André não pode ter um momento de distração, de lazer, ter essa inferioridade ainda na sua vida? E a gente percebe que intelectualmente nós podemos ter inúmeros argumentos. Uns vão concordar, outros não vão concordar, e pode até gerar um debate intelectualmente. Agora, vamos para a parte moral. Isso seria um grande absurdo. Porque é como se André segurasse uma lata de álcool na mão, de uma bebida alcoólica, e chamasse o seu filho para conversar e falar: o álcool faz mal à saúde. Toma um gole, isso está acabando com a sua vida. Olha que contrariedade. Sobre o ponto de vista moral, isso sim é um grande absurdo. Porque não existe meios para a educação, só existe um único caminho, que é senão o exemplo. O espírito mais perfeito que passou aqui para a Terra, a sua fala era o seu comportamento. Tudo que ele falava, tudo que ele pregava era o seu comportamento diário. Então, para a educação, para a evolução, que nós não nos enganemos, só há um caminho, que é senão através do exemplo. E para corroborar o que eu quero dizer, obrigado. Tem uma historinha de Gandhi, que em toda palestra que eu vou, praticamente a pessoa conta essa história, mas que eu vou repetir. Eu não sei se ela é verdadeira ou não, mas vamos ficar com a essência dela. Certa feita, uma mãe que tinha uma filha que comia muito açúcar, levou essa criança para o Gandhi para dar um conselho, né? E aí a mãe vira para o Gandhi e falou: Gandhi, minha filha come muito açúcar, dá um exemplo para ela. Ele vira e fala assim: volta aqui semana que vem, que eu darei um conselho para ela. Aí na semana seguinte volta. Aí a mãe toda orgulhosa que Gandhi, minha filha que come muito açúcar. Gandhi vira para a menina, respira fundo e fala: pare de comer açúcar, açúcar faz mal para a saúde. E vira as costas. A mãe garra no ombro dele e fala assim: peraí, é só isso? Se fosse só isso, por que você não falou semana passada? Aí ele virou para ela e falou: porque semana passada eu também comia muito açúcar. Então assim, Gandhi entendia que para eu poder falar, aconselhar alguém, senão através do exemplo. Porque senão vira só palavras vazias. Aquele falatório que fala e não resolve nada, porque não está dando exemplo. Só há um caminho para a nossa evolução, que é senão através de nossa conduta. Que o Emmanuel falou, né? Que vai conhecer o problema vital daquele drama e vai se esforçar para eliminá-lo. André, do nosso exemplo, ele reconhecendo aquele afastamento psicológico do seu filho e que estava levando a bebida, decide também parar de beber. No primeiro momento há uma redução e depois ele elimina aquele vício. E todo o tempo que ele usava para se embebedar, nas quartas, no sábado, no domingo, ele direcionou para se aproximar do filho. Ah, Rony, será que deu certo? Não sei. Pode ser que não. Porque Emmanuel fala: aguardando a decisão divina a seu tempo. A nossa parte, nós temos que fazer. A parte que cabria a André, ele fez. Ele identificou o problema, se esforçou para eliminar, se sacrificando. Isso sim
vai frutificar lá na frente. Não sabemos o tempo, porque todos nós temos a liberdade. Nós somos livres. Daniel também é livre. Pode ser que ele não compreenda no primeiro momento. Pode ser que ele não compreenda naquela vida. Mas aquele esforço, uma hora, vai frutificar. E aí, a gente aguarda a decisão divina a seu tempo. Aí cabe a Deus. Mas quem de nós está disposto a sacrificar pelo próximo? Quem de nós estamos dispostos a sacrificar o próximo que está em nosso lar? Quem de nós está disposto a sacrificar para o projeto da nossa família? Então, meus irmãos, nós temos que começar a refletir sobre a nossa família, sobre um outro ponto de vista, e não nos refugiar em nenhum outro lugar. Nós temos que continuar a olhar para ela, porque, infelizmente, muitos que estão vivenciando esses dramas têm uma tendência a afastar. E afastando, pode ficar solitário, sozinho, e esse sozinho poderá levar a um grande desânimo e aí se entregar nos mais variados vícios. Na continuação do texto de Emmanuel, ele vai falar justamente isso. Segundo Emmanuel, ele fala o seguinte, que conhecemos numerosos irmãos que se sentem sozinhos espiritualmente entre aquelas pessoas que congregam em sua volta dos laços de famílias e, lamentavelmente, se entrega a inúmeros desânimos. É como se nós estivéssemos diante de um problema familiar e, ao invés de nós buscarmos a redenção, a gente cria um abismo, afastando cada vez mais daquele que é a oportunidade da minha vitória, da minha felicidade. E aí posterga a minha redenção, adiando a minha felicidade. Então, por isso da importância de, mesmo diante das dificuldades, eu me esforçar pelo menos para me dar bem. Ou pelo menos que eu faça uma oração em nome daquele indivíduo que está ao meu redor. Porque senão, nós podemos acabar igual esse drama familiar que nós estamos contando. Porque Daniel, agora olhando na visão de Daniel, ele não fazia parte daquela família. Ele fazia parte de uma outra família espiritual que teve que reencarnar nessa família sanguínea lá atrás, há 200 anos atrás, porque ele tinha um problema com André e Maria, que eles tinham que voltar juntos para resolver um triângulo amoroso mal sucedido. E aí, devido à falência daqueles três, de Maria, João e André, postergou mais 200 anos para ter uma nova oportunidade deles se redimirem. Enquanto isso, André estava longe da sua família espiritual. Mas para ele poder estar ao lado daquelas pessoas que ele ama, ele tinha que visitar essas pessoas para se redimir. E aí fica mais fácil de entender quando Emmanuel lá atrás falou que a luta em família é problema, oportunidade fundamental de nossa redenção aqui na Terra. Então, quando a gente olha para a nossa família material, nós temos que começar a olhar com um olhar diferente, com um olhar espiritual, um olhar da eternidade, porque as ligações materiais são efêmeras, são transitórias. O que é de fato eterno é o amor que nos liga. Emmanuel mesmo vai dizer isso. Ele fala, imprescindível, contudo, examinar a transitoriedade das ligações corpóreas. Ponderam que não existe uniões casuais. Prepondera aí as provações de regeneração e redenção. E todos aqueles que se sentem acambrunhados na incompreensão é que possam continuar na luta no serviço iluminativo. Então Emmanuel deixa muito claro que as ligações materiais são meramente transitórias. O que é eterno é essa ligação de amor que nós fazemos. Porque André era casado com Maria e tinha um empregado chamado João e 3 filhos. Na outra vida,
Maria já era sua mãe, o empregado era seu pai, dois dos seus três filhos eram seus irmãos e um volta como filho novamente. Então, esse título de pai, mãe, colega, patrão, empregado, são títulos transitórios, são ligações corporais que vão passar. Então, o que nos resta é o evangelho que a gente emprega no nosso lar doméstico, no nosso trabalho, na nossa cidade, enquanto comunidade, enfim. Um dia nós não vamos mais ver mãe, pai, amigos de doutrina, nós vamos enxergar todos como filhos do mesmo pai e chamaremos uns aos outros de irmãos. Então é isso que nós temos que continuar na nossa jornada evolutiva, porque pode ser que muitos que estão aqui hoje vivem um drama familiar, ou que esse drama familiar gerou um conflito tão grande que a pessoa não conseguiu lidar com ele e está visitando as casas espíritas para buscar um direcionamento. Ou que esse drama familiar gerou um conflito íntimo que a pessoa não percebeu, foi mascarado, e aquele conflito gerou comportamentos infelizes que hoje se arrepende, gerando um complexo de culpa enorme. E estão aqui nas casas espíritas buscando a solução. E muitos se tornando trabalhadores. E aí vão para o mundo desesperadamente para solucionar fora aquilo que o martiriza por dentro. Emmanuel fala no seu penúltimo parágrafo: é impossível servir ao mundo se nós não somos capazes de servir uma pequena casa à vontade do Pai nos concedeu a títulos precários. É impossível nós irmos para o mundo sem fazer o nosso dever de casa. E aí a gente retoma o questionamento lá na introdução, quando eu fiz. Como que nós vamos ser salvos alimentando 1000 necessitados e esquecendo apenas de um que está no meu lar, que é meu filho, que está carente, se refugiando na tela? Será mesmo que nós seremos salvos ao consolar 1000 viúvas e esquecer de ser gentil com a minha esposa, que chora pelos cantos para que eu possa exercer a caridade no mundo? Será que nós vamos ser, sim, salvos com muitos conflitos íntimos, querendo mascarar o nosso cotidiano? Todos nós somos ainda crianças espirituais, chegando na madureza, despertando nossa consciência. E quando a gente desperta, vendo um atraso que a gente teve, a gente tem uma tendência natural de ir mesmo para o mundo para fugir de certos problemas, que é até natural e compreensível, mas que agora é hora de a gente respirar fundo e não se culpar mais. O que eu fiz até hoje, eu fiz, está no passado. Daqui em diante, agora, com esse conhecimento, eu vou sim exercer a caridade no mundo, mas principalmente agora eu vou olhar para minha família com um olhar diferente. Porque Emmanuel, na conclusão do seu texto, ele fala que antes da projeção pessoal na obra coletiva, aprenda o discípulo a servir os seus familiares no dia de hoje, porque isso vai ser uma realização essencial. Então, meus irmãos, nosso estudo está se encaminhando para o encerramento, e a mensagem que eu gostaria de deixar para todos é que não tenhamos medo de olhar para dentro de nós, conhecer quem nós somos, identificar os nossos dramas familiares, os nossos conflitos íntimos, os nossos complexos. Não deixemos de fazer a caridade no mundo, mas vamos, a partir de hoje, exercitar a caridade em família. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, pela paciência, que a paz de Jesus esteja convosco, e vamos para a nossa oração de encerramento. Posso fazer a oração? Você? A todos que sentirem a vontade de fechar os olhos, que juntos possam mentalizarmos
nosso Mestre Jesus a nos convidando à renovação. Ah, Senhor Jesus, nós que vivemos dramas familiares, conflitos intermináveis e íntimos, muitas dores e sofrimentos, mas que diante do Consolador prometido, com os esclarecimentos salvadores, poderá nos ajudar a aceitar quem verdadeiramente somos, sem vergonha, sem lamentações, apenas compreendendo que somos crianças, aprendendo a viver, a olhar a vida com os olhos da eternidade, para que um dia possamos chamar a cada um de nós de irmãos. Interceda, Jesus, por cada um de nós, que assim seja.